Olha eu aqui de novo, ainda sem meus cameraman, mas tudo bem, vamos lá. A paz seja convosco, abençoado de Deus. No vídeo anterior, continuando com o tema dízimos ou ofertas, no vídeo anterior, logo no início do segundo vídeo, eu falei que tinha uma revelação. Não é bem uma revelação, é um testemunho sobre esse tema. Aí eu disse, no final eu vou contar. Aí eu vou começar a contar agora. Terminei o vídeo, que eu tive um problema no segundo vídeo, mas vamos continuar agora nesse. No finalzinho. Vamos lá. Quando eu falei, eu tenho um colega, um conhecido meu, trabalha comigo, é um membro dessas igrejas centenárias, tem bastante tempo, eu sou uma formiguinha perto dele em tempo. Ele é formado em teologia, certo? Ele tem cargo na igreja, já passou por vários cargos. E eu conversando com ele, como eu estou conversando com vocês aqui, venho conversando ao longo do primeiro vídeo, segundo vídeo, sobre esse tema com ele. Olhe só o que ele falou. Preste bem atenção. Líder, membro de uma dessas igrejas centenárias, e que lá cobra dízimo. E muitos membros dela, quando a gente conversa sobre esse tema, que é um tema polêmico, como eu disse, eles dizem, não, tem que dar, é assim mesmo, tem que dar. Teve até um absurdo de um que eu disse, rapaz, vamos dizer que eu receba R$1.000, o dízimo de 1.000 é 100. Aí, mas as minhas contas deu 950, ou até mais. E aí, não, pegou o dinheiro, tira e dá o dízimo para a igreja, dá o de Deus, pronto, acabou. O resto, depois você se vira, depois Deus abre as portas. Deus já me abre a porta, rapaz. Deus já me abre as portas quando me dá um emprego. Me dá um emprego e me dá saúde. Olha aí. As portas abertas para você, meu filho. Para você trabalhar, ganhar o seu sustento, seu pão. E aí a sua saúde para você trabalhar. Eu já sou abençoado por isso. Você já pode se sentir abençoado. Você que tem saúde, que tem seu emprego. Ainda mais nos tempos de crise desse que enfrentamos. Você já é abençoado pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor quer que o seu servo ande na rua e o povo diga, ó o veaco, ei, cadê o dinheiro daqui do mercadinho? Você comprou aqui, fez umas compras e não pagou, tá me devendo, cadê? Eita, eu não tenho não. Eita, deixa para outro mês. Deus quer isso? Um servo sendo esculachado na rua, sendo apontado na rua. Ó, o veaco, Deus não quer isso não, rapaz. Eu vou mostrar a vocês aqui, nesse terceiro vídeo, o que é que a Bíblia diz sobre isso. Mas antes de mais nada, vejam só. Era um membro dessas igrejas aí. Não da mesma congregação, o mesma placa. É da mesma placa. Agora é outra subcongregação de outro bairro, né? Mas é a mesma placa, o mesmo logomarca, vamos dizer assim. E o que é que acontece? Não tem conhecimento, não tem estudo. Agora, quem tem conhecimento, tem estudo, sabe do que eu estou dizendo. Aí veja só o que ele me falou. Esse líder antigo, esse exemplo que eu dei foi de um membro. Uma pessoa que não tem conhecimento. Mas esse líder, veja só, dessa igreja. Anos de igreja. Tem um bom testemunho ele. Mas aí perdeu comigo nessa parte. Anos de igreja. Curso de teologia, formado em teologia, curso de teologia, tem cargo na igreja, passou por vários cargos já. Quando eu conversei com ele sobre esse tema, que eu estou conversando com vocês, venho conversando com vocês, sobre esse tema ele disse, reparem só, não, está certo mesmo, nós vivemos agora no período da graça, aquilo passou. Eu disse, você sabe muito bem que nas doutrinas dos apóstolos não existe esse negócio de dízimo, agora é ofertas, que toquem meu coração. O que tocar em meu coração, Deus, sim, eu sei. É isso mesmo. Agora, os líderes da igreja, olha só, os líderes da igreja preferiram se uniram na fundação na época, se uniram e colocaram isso como doutrina. Como doutrina. Porque para manter o ministério, né? Porque se fosse falar como está aí, tá certo, está dizendo aí, é isso mesmo. Mas se fosse falar de oferta, o povo não entendeu o verdadeiro sentido dessa oferta. E queria pegar, o que é que eles iam fazer? Ia pegar, já tem muita gente avarenta, a gente falando do dízimo, já tem muita gente avarenta. Imagine se fosse falar que não existia mais, que hoje eu dou o que tocar em meu coração. O que os apóstolos falam. E vamos ver aqui na leitura. Se a gente fosse falar isso, eles iam pegar
troco de pão, aquele troco que volta do pão, aquele troco que sobra das compras, R$ 2,50, R$ 1, e ia doar. E como é que ia manter o ministério? Aí foi preferível a gente conversar e jogar essa doutrina. Aí eu disse, como é a história? Tá vendo, minha gente? Como é que você vai manter um ministério com mentira? Como é que você vai manter um ministério com mentira? É por isso que está aí do jeito que está. As coisas. Tem conhecimento e mesmo assim ensina heresia e mentira ao povo. Trazendo tormento. Quando eu decidi trazer esse tema, é por causa de coisas que eu venho visto. E vocês vão ver mais à frente coisas absurdas. Coisas que eu venho vendo, gente chegando dizendo, eu vou para o inferno se eu não dar o dízimo. Aperreado, rapaz, desempregado, aperreado, e naquele desespero, sem praticamente dormir até a noite, porque não está podendo contribuir com a igreja. Aí fica nesse aperreio. Outro, um caso absurdo, de inocência e de absurdo por parte do lobo. Vou contar mais à frente. E pessoas dizendo, esse tema me atormenta até hoje. Aí eu olhando assim. Para muitas pessoas, o sangue de Cristo derramado no madeiro não serviu de nada. O sangue precioso da aliança superior, melhor, perfeita, derramado na cruz, o sangue do Senhor, o sacrifício do Senhor, para muitos não serviu para nada. Não serviu para nada. Porque você, com essas ideias, olha outro, o irmão, se ele estiver me vendo agora, ele vai saber que é ele. Ele contou esse testemunho da mesma igreja, agora de outra. Da mesma igreja, agora em outro bairro. Contou esse testemunho para um irmão e o irmão me contou. Olha só a diferença de um homem de Deus para um falso. Porque você está ensinando, dentro de um tempo, você tem conhecimento, ensinando ele, mentira, você tem que jogar aberto, falar a verdade. Que Jesus disse, sob esta pedra, sob esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Nero jogou um monte de cristão na arena, os leões devoraram, degolava, mutilava, crucificava, jogava em tacho quente, enforcava, apedrejava, botava envolto a cera quente em pinche, em poste, para servir de luminária para a cidade de Roma. Para cada cristão que ele matava um, levantava 20, matava um, levantava 30, matava 10, levantava 100. Nunca tinha fim. Para cada um que matava, levantava 10, matava 2, levantava 30. E sempre permanecerá firme até o fim. O Senhor disse que não prevalecerá por mais que os inimigos, os projetos de anticristo que vem se levantando desde aqueles tempos até hoje, tentem exterminar e matar a semente de Cristo, que somos nós, a igreja, não vão conseguir. Para cada um que mata, levanta 30. Como de lá, foi daquela época, será até o fim dos tempos, até o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Não é com mentira que você constrói o ministério, porque se o ministério tiver de vir abaixo, é porque o Senhor permitiu. Mas o Senhor não permitirá. Se for construído, tratado com a verdade bíblica, não será destruído. Você tem que ser aberto, gente. Você tem que ser sincero, aberto. Gente, dízimo é algo do passado. Agora, a gente está numa aliança muito superior. Agora, a doutrina bíblica da nova aliança é a oferta que tocar em seu coração. Agora, vocês que podem, vocês sabem que a gente tem um ministério. Olha, tem energia, tem água, tem aluguel, tem um missionário que está arriscando a vida longe, tem os irmãos passando necessidade. Nós temos essa obrigação de ajudar o próximo, matar a fome do próximo, que tem todo mês a gente tem a obrigação de juntar alimentos, juntar uma quantia de dinheiro para levar alimentos para quem precisa. Vocês sabem disso. Mas um verdadeiro cristão sabe de tudo isso. Ele dá de coração. Sim, irmão, mas eu quero continuar dando dízimo. Dê. Dê de coração. Dê. É de coração, dê. Ah, irmão, já vi gente que pode e disse a mim, nunca olhei para isso não. Eu dou até muito mais. Se eu fosse botar na ponta do lápis, eu dou até muito mais. Porque eu quero ver o reino de Deus avançar. E é isso. Agora, vejam só a atitude desse, que sabe da verdade e mente, ensina a mentira ao povo. E a atitude desse outro, se ele me vê, aí ele contou, ele vai saber, estou falando com ele. Ali é um homem de Deus. Ele assumiu um cargo dentro dessa igreja, de novos convertidos. Aí um outro membro chegou até ele e disse, tu está assumindo agora o cargo de novos convertidos, é? É. Ah, bom. Você já tocou
num assunto com eles sobre o dízimo. Aí ele olhou assim e disse, não, isso aí eu vou fazer não, porque hoje nós não estamos mais na antiga aliança, nós não trabalhamos com isso não. Hoje em dia é oferta. A oferta de cada um, não é esse tipo de coisa não. Ah, rapaz, o outro disse a ele, ah, rapaz, mas tu sabe como é o sistema? Tu sabe como é? Assim mesmo, assim mesmo. Ele, não vou trabalhar com a obra de Deus com mentira não. Se a palavra diz isso, eu tenho que passar do jeito que está aqui. E pegou e entregou o ministério. Olha a diferença dos casos. De um que não prega a verdade, sabe a verdade, sabe na minha cara que sabe que é assim. Mas se fosse falar isso, o povo é avarento na palavra dele. O povo quer dar, já dizendo isso, muitos ainda da merreca, como é que ia manter o ministério com R$1, R$2, R$3? Olha só, eles não entendem o verdadeiro sentido da oferta que se fala aqui. Aí por isso que determinou isso. Eu disse, rapaz, com essas mentiras que vocês contam, eu vejo casos de pessoas inocentes sofrendo. Tem pessoas que têm consciência, mas tem outras pessoas que têm a mente fraca. E fica abalado com essas conversas. A minha cunhada mesmo, uma, na igreja, sempre dava o dízimo. Quando uns meses se apertou, não conseguiu dar mais, deu menos. O pastor tem aquele controle, com aquela cadernetinha com o nome de cada um, que eu acho isso errado, porque só a Deus pertence, eu e Deus pertence à minha oferta, mas tudo bem, é de cada um que faça para a organização. Cada um, eu não aceito muito isso, mas é de cada um. Então, o que é que acontece? Aí, sempre via que ela estava botando menos pelo controle. Aí, na hora, preparou dias depois, observando isso, preparou uma pregação de maldição. Amaldiçoando, que ele não dava o dízimo, estava roubando a Deus, usando aquele texto de Malaquias 3,8. Aí quando a gente fala, muitos dizem, rasga a sua Bíblia. Nisso aí, rasga a sua Bíblia, mas eu sempre digo, tá certo, então rasga a sua Bíblia também na parte de circuncisão, do sábado, da oferta de cereal e de todas as outras coisas, das festas bíblicas. Rasgue também essa parte, porque vocês só olham para isso. Só isso interessa. Do velho para vocês só interessa isso. O resto tudo foi abolido, menos isso. Que é isso, minha gente? Que é isso? Não é assim. Vocês estão trazendo transtorno, está afastando as pessoas. Hoje está nascendo um movimento incrível na internet pelo Brasil. Os desigrejados, devido a tantos escândalos. E quando vocês começam a perguntar, eles dizem, os roubos. As palavras que eles dizem, eles não vivem o que pregam. E está se espalhando. Em vez de vocês falar, pregar o amor de Jesus da maneira correta, certa, vocês estão induzindo e mentindo para eles. Mentem e estão afastando e perdendo almas. Sim, irmão, mas qual é o sentido do Novo Testamento? O que é que os apóstolos ensinavam? Que o Senhor sempre vem falando de algo muito superior, muito mais além, como nós podemos ver nas leituras. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Como eu disse, o cristianismo do Messias, o cristianismo dos apóstolos, praticado no início ali da igreja dos apóstolos por ali, se perdeu. Se perdeu. Hoje o povo está bem acomodadinho, dentro das igrejas, com um buchinho cheio, não quer saber do outro que está passando fome não. Na igreja que eu estou, e outros que eu já tive, e várias outras de colega meu, é a mesma coisa. Quando pede alimento, se tem 1 quilo de alimento só. 1 quilo só. Só basta 1 quilo de alimento, já é o suficiente. 1 quilo. De cada um. A gente junta e leva. Ele não pede nem mais. Quando ele diz 1 quilo, você pode levar até 50. É de você. Ele diz 1 quilo. Se tem uma média de umas 80 pessoas lá na igreja, quando você olha para a caixa aí você, quando for levar, você vai botando lá. Uma caixa pequena, ali não tem nem, se você olhar assim, não tem nem 15 quilos. O povo nem aí. Não fala daquele que não pode, não. Não fala daquele que não pode, não. Daquele que pode não faz. 80 pessoas na igreja, vamos dizer que das 80 que tem lá, umas 10 estão num aperto. E as 70? E as 70? Mas me convém, eu já estou com o bucho cheio. Hoje está assim, o povo com o bucho cheio. Aí Deus lá de cima aqui olhando, ó, os templos bonitos, maravilhosos, de porcelanato, se puder até torneira de ouro na igreja. Tudo bonito, os templos magníficos. Tem uns templos aí ricos, dessas grandes impérios, dessas empresas. Instrumentos musicais, tudo que tem de melhor, e dizendo, olha, a casa de Deus tem que ter tudo do bom e do melhor, tá certo. Aí Deus diz em Yeshayahu, Isaías 66:1, que espécie de casa me edificarás vós? Não foi a partir da minha mão que eu fiz todas as coisas? Não foi a partir da minha mão que tudo veio a existir? Não foi eu que fiz todas as coisas? Aí na Bíblia diz, o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem, Ele não habita em templos feitos por mão de homem. O templo é você.
Se você deixar, se você permitir ele fazer morada em você. Mas não templo. Aí o Senhor fica olhando lá de cima. Aí olha e diz, templo bonito, luxuoso. Aí Deus faz isso, ó. Olha por lá, é verdade. Estou fazendo esse templo aí. E meus filhos tudo passando fome ao redor. E eles tudo sentados ali, ó, acomodadozinho. Tem até igreja de nível alto com ar-condicionado e com tudo. Olha lá, ué. Telão, tudo do bom e do melhor no templo. Dizem que é para mim. Agora, os meus filhos, ó, Deus olhando ao redor. Meus filhos tudo passando fome. Que contraste. Tudo passando fome. E eles dizendo que me ama. Como é que você diz que ama a Deus? Você vê Deus? Tem um colega meu que me disse essa frase. É verdadeira. Nas escrituras tem também. Como é que você diz que ama a Deus? Você vê Deus? Você não ama seu próximo, rapaz, que está passando necessidade, você está vendo ele, você não ama, quanto mais dizer que ama a Deus, que você não vê. Aquele que ama a Deus ama seu próximo, aquele que ama seu próximo ama a Deus. Sim, irmão, mas qual é o verdadeiro sentido dessa nova aliança, de um verdadeiro cristão que se perdeu com o tempo? Hoje ainda existe, ainda eu acho, mas assim, quase nada. Qual é o verdadeiro sentido? Vamos lá. Atos dos Apóstolos 4. O início. Atos dos Emissários, no original. Nas Bíblias cristãs, Apóstolos. Eu já expliquei no outro vídeo, né? O significado. Atos dos Apóstolos 4. Versículos 32 a 37. Vamos ler qual é o verdadeiro sentido do cristianismo hoje. O verdadeiro sentido do cristianismo que se perdeu. Esse é o verdadeiro sentido hoje. Vamos ler? Todos os crentes tinham um coração e uma alma, e ninguém reivindicava suas posses. Todos, porém, partilhavam o que possuía. Com grande poder, os apóstolos continuaram a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e eles eram tidos em alta conta. Nenhum deles era pobre, porque os proprietários de terra ou casas as vendia e as entregava o valor correspondente aos apóstolos, para fazer a distribuição a cada um de acordo com sua necessidade. Portanto, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa o exortador, um levita procedente de Chipre, vendeu um campo de sua prosperidade e trouxe o dinheiro aos emissários. Esse é o verdadeiro sentido. Tinham tudo em comum. Ricos, poderosos que se convertiam, tinham grandes bens. Aí você acha para que eu conto dessas coisas? Minha casa já está boa. Não, preciso disso não. Eu vou construir tesouros no céu para mim. Vendia, toma aí, emissário. Toma aí, apóstolos, o dinheiro. Aí eles pegavam, aquele irmão mais necessitado. Toma, irmão. Aí ia distribuir, como você dizia. Não havia mais pobre. Não havia mais necessidade dentro daquele corpo, daquela igreja. Todo mundo feliz. Ninguém considerava nada seu por direito. Não, era o que é meu é de vocês, o que é de vocês é meu. Fica à vontade, irmão. Tá tudo bem, irmão? Tá, ô glória. Hoje dentro da igreja tem um empresário rico, com casa de aluguel, terrenos, forte, carro de luxo, tem dinheiro. E dentro da mesma igreja tem um irmãozinho coitadinho, com uma esposa, 2, 3 filhos, carro de aluguel para pagar, para se virar para o salário mínimo. Cadê o amor agora? Como no início. Essa nova aliança, o que prevalece é o amor. Pelo um mandamento vos dou, que ame uns aos outros como vos amei. O Filho do Homem não veio para servir, mas sim para ser servido. Lavou os pés dos apóstolos. Como eu faço com vocês, faça também com o seu próximo. E aí, minha gente? Ainda é assim? Ainda está assim? Vamos continuar mais para frente. Agora vamos para 2 Coríntios. E continuar vendo. Continuar avançando mais à frente. Vamos para 2 Coríntios. Vamos fazer uma leitura agora do 2 Coríntios, capítulo 8. 8 do 1 ao 15. Vamos ler. Agora, irmãos, precisamos lhe contar sobre a graça concedida por Deus às congregações da Macedônia, a respeito das provações. E mesmo sendo muito pobre, sua alegria sobejou na riqueza de generosidade. Na riqueza da sua generosidade. Digo-lhes, eles não contribuíram apenas de acordo com as suas possibilidades. Eles deliberaram contribuir com muito mais do que poderiam. Eles nos imploraram e pediram-lhe
que concedesse o privilégio de participar desse serviço prestado ao povo de Deus. Além disso, eles não o fizeram da forma que esperávamos. Dedicaram-se em primeiro lugar ao Senhor, isto é, pela vontade de Deus a nós. Vem muita gente aí. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Dá uma de santo dentro da igreja, acha que está salvo porque dá dízimo e oferta. Pinta e borda a semana todinha. Agora dentro da igreja está dando nome santo. Tem casos terríveis. Se eu for contar aqui, tem gente que dá dízimo e oferta na igreja como se isso fosse salvar ele. Só isso fosse salvar ele. A mãe passando fome, o irmão passando fome. Quando eu digo irmão e a mãe dele mesmo, o irmão dele mesmo passando fome. E ele nem aí. E aí? Vamos continuar? Quando ele fala aqui, Paulo está falando aos Coríntios. Os Coríntios é um pessoal daqui da igreja que tem uma condição melhor. Ele dando exemplo dos macedônios, pobrezinhos, humildes, mas estavam querendo ajudar os santos de Jerusalém, um povo que tinha, uma igreja, o povo que tinha necessitado. Porque naquele tempo não tinha o que tem hoje, essa briga de placas. O corpo daquele país, daquele estado, era tudo irmão em Cristo, não tem esse negócio de placa. Todos eram unidos. Tudo era uma coisa só. Você é de São Paulo, você é meu irmão. É irmão em Cristo, é irmão. Você é de Minas Gerais, você é meu irmão. Você é da Bahia, você é meu irmão. Você é de Pernambuco, você é meu irmão. Você é dos Estados Unidos, você é meu irmão. É Cristo, é de Cristo, vocês são todos meus irmãos. Não tem esse negócio de placa, como tem hoje. Então aí eles eram humildes. Mas o pouco que tinha ainda queria dividir com quem não tinha nada. Porque ele tinha poucos, bem, mas os outros não tinham nada. E aí, vejam a diferença, a essência. E os coríntios não, já tinha um pouco maior. Ele estava dando exemplo. Aí Paulo começou a dar exemplo. Olha eles, né? Tudo isso nos compeliu a solicitar a Tito que trouxesse a mesma dádiva graciosa para ser completada por vocês. Com as ofertas, né? Completar com eles. Porque ele já lhe deram início. Do mesmo modo que vocês se destacaram em tudo, na fé, em palavras, conhecimento, na diligência multiforme, no amor por nós, destaque-se também nessa dádiva. Não lhe ordeno nada, apenas contrasto o caráter genuíno do seu amor com a diligência alheia. Ele dando exemplo dos outros para eles. Porque vocês sabem quão generoso foi nosso Senhor Jesus. O Messias, por causa de vocês, ele se tornou pobre, apesar de ser rico, para que fossem enriquecidos mediante sua pobreza da glória. Como disse, apenas dou minha opinião referente ao assunto. Há um ano vocês não foram só os primeiros a agir, mas os primeiros a desejar fazê-lo. Agora seria proveitoso terminar o que começaram, a fim de que sua disposição para dar início ao projeto seja equiparada pelo desejo de completá-la, mediante a contribuição de acordo com o que tem. Se a disposição de contribuir existe, se você tem desejo mesmo de contribuir, a aceitação da dádiva será avaliada pelo que vocês têm, não pelo que você não tem. Aliviar o sofrimento alheio não lhe deve causar nenhuma dificuldade, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Neste momento, o que lhe sobra pode ajudar quem passa por necessidade. Para que, quando passares por necessidade, se acontecer de um dia passar, né? A plenitude alheia lhe possa ser de ajuda. Desse modo, a reciprocidade. Como diz o Tanar, os primeiros escritos, quem juntou muito, nada teve extra. E quem juntou pouco, não teve aqui, ó. Quem juntou muito, nada teve de extra. E quem juntou pouco, não teve necessidade de nada. Porque o verdadeiro cristão tem algo mais, aquele não tem nada. Eita, foi bom. Vamos dizer, na safra, na plantação, no salário, hora extra que fez. Eita, foi bom demais esse mês. Mas aquele não tem nada. Isso que eu ganhar mais, ó, eu reparto com ele que não tem nada. Esse é o sentido. Vou dar uma ênfase aqui, ó. Nessa parte, prestem atenção. Prestem atenção vocês. Se há disposição de contribuir, existe, a aceitação da dádiva será avaliada pelo que vocês têm, não pelo que você não tem. Aliviar o sofrimento alheio não lhe deve causar nenhuma dificuldade, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Neste momento, o que lhe sobra pode ajudar quem passa por necessidade, para que, quando passar por necessidade, a plenitude alheia lhe possa ser de ajuda. Um caso desse, um rapaz de uma igreja, olha só, preste atenção, que coisa absurda, dentro aí, é conforme o que eu tenho, não conforme o que eu não tenho. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Um irmão de outra denominação perguntou a um pastor de outra: pastor, aconteceu uma coisa comigo, eu passando uma dificuldade aí grande, uma dificuldade difícil,
e não estava ajudando na igreja. E o pastor foi lá na minha cara, da congregação que eu estava, atrás na minha cara, atrás do dízimo. Aí ele olhou, oxe, eu fui atrás do dízimo, eu disse que eu estava numa situação difícil, e ele ficou com aquelas conversas todas. Aí eu olhei para ele e disse, olhei assim para a cozinha e disse, se você quiser pegar, pegue o botijão de gás, aí você leva e vende. Você pega o botijão de gás, leva e vende. Eu não tenho condição não. E ele pegou meu botijão e levou. Tá certo isso, pastor? Pelo amor de Deus. Que inocência. E que mau caráter esse lobo. Que inocência da pessoa. Lê o evangelho, mas não entende. Por isso que eu digo, muitos, o sangue de Cristo derramado na cruz não valeu de nada. Porque se valesse, jamais você faria um absurdo desse. Vocês leram aqui comigo? 2 Coríntios, capítulo 8. Você leu o 8 todo, capítulo 8. É o conforme o que eu tenho, não conforme o que eu não tenho. Porque eu tenho que ajudar para trazer um alívio ao outro. Mas não ficar no desalívio. É como tem um ditado popular que diz aí, cobrir um santo para descobrir o outro. Como eu vou ajudar? Eu não tenho quase nada. Nada. Aí dou. Tome, irmão. Aí agora quem ficou na agonia foi eu. Agora eu pergunto, quem é que vai comprar teu botijão de gás? Que tu não tem dinheiro. Tu vai agora pegar o quê? Tu vai pegar a tua comida e vai levar pro vizinho para cozinhar lá na casa dele. Ele faz 1, 2, 3 vezes. Na quarta já tá com cara feia. Vai para casa do familiar, mesma coisa. Faz 2, 3 vezes, 4, depois já fica com cara feia. E agora? Como é que você pode trazer alívio do outro e ficar na agonia ali? Irmão, a gente doa o que pode. Aqui se fala comparado, ó, se você tem vontade, é comparado ao que você tem, não o que você não tem. Nós vivemos na nova aliança e não no tempo da lei. Não se martirize mais. Se você pode, é livre. Se você não pode, tá certo, Deus entende. Agora, uma coisa você não pode se esquecer. De se dar. De se dar. Evangelizar, pregar, levar a mensagem, se entregar ao Senhor de corpo e alma, o coração ser dele, amar o seu próximo. Aí sim, a sua justiça subirá até o céu. Mas se você não tem, como você vai ajudar sem não ter? Não, pelo amor de Deus, não pense em uma coisa dessa, não faça uma coisa dessa. Vocês viram aqui, ó, vocês viram que eu li. É o que você tem, não o que você não tem. Porque você trazer alívio para o outro e você ficar na agonia, vamos continuar mais à frente? Agora vamos para o 9. Vamos para o 9 do 1 ao 5, primeiramente. Ele continuando falando. Não há necessidades que eu lhes quebra sobre a oferta para o povo de Deus. Você vê que fala muito em oferta para ajudar o próximo. É o ponto principal. Sei quanto desejosos estão e me orgulho desse junto aos macedônios. Digo-lhe, a carne está pronta desde o ano passado, e o seu zelo e o incentivo da maioria deles. No entanto, envio o irmão para que o nosso orgulho em relação a vocês, neste aspecto, não seja vão. Ao contrário, estejam prontos, como lhe disse. Pois se alguns macedônios me acompanharem e os encontrarem despreparados, seríamos humilhados por termos estado tão confiantes, que achavam que eles iam, né, contribuir. Aí já mandou gente na frente, vamos lá, prepare eles. Isso sem mencionar como vocês se sentiriam. Portanto, achei necessário dizer a uns irmãos para irem na frente e prepararem a dádiva prometida na plenitude do tempo. Dessa forma, ela estará pronta quando eu chegar. Isso será uma dádiva genuína, não algo arrancado sob pressão. Agora vejam aqui, viu minha gente, mais uma. Cada pessoa deve contribuir com o que decidiu no coração, não de má vontade, nem sob compulsão, porque Deus ama quem contribui com graça. Além disso, Deus é capaz de provê-lo com dádiva graciosa em abundância, para que sempre, de toda forma, vocês tenham as próprias necessidades supridas e sejam capazes de contribuir abundantemente para toda boa causa. Como diz a lei, como diz a Torá, ele deu com generosidade ao pobre, sua justiça durará para sempre. Aquele que dá a semente a quem planta e o pão como alimento suprirá e multiplicará sua semente e aumentará a colheita da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de toda forma para que possam ser generosos em tudo. E por nosso intermédio, a generosidade de vocês faça as pessoas agradecerem a Deus. Isso é a verdade. Porque a participação nesse serviço sagrado não supre apenas a necessidade do povo de Deus, mas também gera a gratidão de Deus a ser demonstrada pelas pessoas. Ao oferecer este serviço, vocês provam às pessoas mediante a realização dos que lhe foi requerido, que conhece as boas novas do Messias, isto é, a partilha generosa para com eles e para todos.
e nas orações deles a favor de vocês, que eles possam sentir sua forte afeição pelo fato de Deus lhe ter sido tão gracioso. Esse é o capítulo 9 de 2 Coríntios. Capítulo 8, aí você lê, 2 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Tá todo esse contexto. É o que tocar em meu coração. Não por agonia, não por pressão, como o irmão deu um dízimo e depois ficou dizendo, eita, eu dei o dízimo, mas e agora para eu pagar aquela conta? Eita, agora vai faltar para eu pagar aquela conta. Deus se agrada disso? Irmão, eu quero dar o dízimo, eu quero dar. Bom, é de coração, dê. Eita, eu não posso não, eu só posso dar isso. Dê, é o que tocou no seu coração, dê. Não se martirize, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. Não é para você ficar ligado a essas coisas, porque Ele foi o único perfeito. Nenhum homem da terra, todos estão debaixo do pecado. Só Ele foi perfeito. Se espere nele, olhe para Ele. Sua visão é Ele, o seu ponto de equilíbrio é Ele. Ninguém mais, só Ele. Você só olha para o irmão para ajudá-lo. Você ama a Deus, ama seu próximo, mas seu ponto de referência, seu ponto de equilíbrio é Ele. É Jesus e mais ninguém. Só Ele, só Ele. Olhe para os lados sim. Amar o meu próximo, ajudar o meu próximo, guardar minha língua dentro da boca, deixar estar falando dos outros, falar bem dos outros. Ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou, eita, que bicho anda fazendo coisa errada. Ore por ele. Ore por ele. Tem um irmão também, conhecido, se converteu agora, mas ainda está sem templo. Aí disse, irmão, eu posso doar as minhas ofertas, meu dízimo, que tocar em seu coração? Eu posso doar como cesta básica ao necessitado? Pode, você não tem templo. E mesmo que tivesse templo, ajudar o próximo. Que os templos hoje, ó, por estar aqui, ó, sentadinho, não estão nem olhando para a barriga dos outros. Não estão nem aí. No tempo que eu ando também é assim. E eu combato. Como poderia, como seria bom que a igreja de hoje fosse como essa que eu li. E isso era o sentido. Veja o foco da nova aliança. O meu próximo, o necessitado, os meus irmãos. Esse é o foco. Eu vejo dentro da igreja irmãos chorando, pedindo oração, que está aperreado, passando necessidade. E vamos pedir, Senhor, vamos orar por mim? Vamos orar por você. Ora, tá certo, vamos ter que orar. Mas ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Não pergunta, irmão, o que é que você está precisando? Meu Deus, como as coisas mudou. Se a gente não acordar, se muitos aí não acordar, infelizmente, pelo que as Escrituras, por isso que Deus diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E uma pura verdade. O povo está dormindo. Como se perdeu o cristianismo desse tempo? Ninguém tem mais amor ao próximo. Eita, estou com 2 sacos de arroz. Será que vai dar até o final do mês? Aí chega o irmão pedindo ajuda. Irmão, eu estou passando necessidade com fome. Tem condição de dar? Tenham. Oxe, estou com 2 sacos só para segurar até o final do mês? Oxe, se eu der um a ele, como vai ser? Você tem 2, ele não tem nenhum. Veja o que João Batista disse. Se tiver 2 capas, 2 túnicas, reparta um com quem não tem. Do mesmo modo faça o alimento. Do mesmo modo faça com o alimento. E aí, minha gente? E esta mensagem, amados, que eu quis trazer para vocês. Não se prenda a julgos de homens, mas sim olhe para o autor e consumador de sua fé, Cristo Jesus. Não se atormente. O que fizer, faça de coração. Se não tiver dinheiro para dar aquilo, dá menos. Se não tiver nada, não se martirize nem se anguste, porque o Senhor é amor. Se quiser dar, dê. Se quiser dar mais, dê. Hoje somos livres. Eu quero dar muito, mas tem livre. Não olhe para esse livre. Fique à vontade, livre. É amor. Livre. Doe que tocar em seu coração. Amor, livre. Agora lembre-se que o ministério, a gente tem que lembrar disso. Eu tenho que dar. Se eu não puder, tudo bem. Mas se eu puder ajudar, por amor, ajudo, que eu quero o avanço do reino de Deus. Eu quero avançar o reino de Deus. Ajudar como é o nome? Posso dizer, o pastor, o líder, que está longe, o missionário que está longe, o templo pagar água, energia. Isso é uma dádiva de coração, você dá de coração, se você puder. Se você não puder, e o que tocar em seu coração? Não por angústia ou peito, não, de coração, fique à vontade. Não se martirize mais. Mas lembre-se, ame a Deus e ame ao seu próximo. Coisa que está faltando muito hoje em dia, mesmo dentro das igrejas. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.